Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as missões jesuíticas. Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, darem like nesse vídeo e ativarem o sininho. E agora, bora para a aula! Em 2013, os cardeais católicos reunidos no Vaticano elegeram um papa argentino e jesuíta. Você sabia que a ordem religiosa dos jesuítas tem mais de 450 anos e que ela também foi um importante instrumento para a expansão do Império Português e da Igreja Católica no Novo Mundo? Bom, se você não faz a mínima ideia do que eu estou falando ou sabe só um pouquinho e quer saber mais sobre os jesuítas no Brasil, vem comigo que eu vou te explicar tudo nessa aula. A Companhia de Jesus foi criada em 1534 por um grupo de estudantes liderado por Inácio de Loyola. Porém, só houve reconhecimento oficial do Papa em 1540. Então, gente, desde o primeiro momento, os jesuítas estiveram engajados no projeto colonizador português. Como que eles fizeram isso? Bom, desenvolvendo ações missionárias com as populações nativas da Ásia, da África e da América. O maior líder deles era o Padre Miguel da Nóbrega, e os primeiros jesuítas que chegaram à América Portuguesa chegaram aqui em 1549 com a comitiva de Tomé de Souza. Os jesuítas estabeleceram-se primeiramente no litoral da Bahia, em São Vicente e no Rio de Janeiro. Nessas regiões, eles fundaram colégios que eram mantidos com os recursos da coroa e tinham como principais objetivos a educação dos colonos e a formação de novos padres, justamente para trabalhar nas missões. Nessas missões, gente, os jesuítas trabalhavam para que os indígenas adotassem o modo de vida cristão. Então, deixassem de lado aí a nudez, o politeísmo, que é ter vários deuses, as práticas poligâmicas, enfim, gente, os indígenas precisavam, na visão dos cristãos, esquecer todos os seus costumes ancestrais. Conforme o tempo foi passando, os jesuítas foram expandindo suas missões e dessa forma foram atingindo o norte da colônia, os atuais estados do Ceará, do Pará e do Maranhão. Na região dos rios Paraguai, Paraná e Uruguai, a famosa Bacia do Prata, e ao longo do rio Amazonas, foram estabelecidos muitos aldeamentos que reuniam milhares de indígenas. Bom, a parte dos indígenas nessas missões era seguir uma rígida disciplina de oração e de trabalho. Além disso, eles também praticavam o artesanato, a agricultura, a caça, a pecuária e a coleta. Nas missões situadas na região amazônica, os nativos também exploravam as drogas do sertão. Nas oficinas dos aldeamentos, os indígenas fabricavam instrumentos musicais, adornos e esculturas para as residências e as igrejas. Bom, gente, nessa primeira parte da aula, nós conseguimos entender quais eram os objetivos das missões jesuíticas. Mas e os indígenas? O que eles achavam disso? Qual foi o impacto dessas missões jesuíticas na cultura e nos costumes dos indígenas? Bora falar disso agora, que também é parte muito importante da nossa aula. Então, galera, muitos nativos buscaram exercer algum tipo de resistência à nova realidade que alterava o seu modo de vida e negava suas tradições. Um exemplo disso foi o movimento Santidade do Jaguaribe, que aconteceu na Bahia no final do século XVI e foi liderado pelo pajé Tupinambá, batizado com o nome de Antônio. Ou seja, galera, até os nomes dos indígenas, os portugueses mudaram. O pajé Antônio, ou Tupinambá, apropriou-se do cristianismo e criou uma nova cerimônia religiosa que revigorou a mitologia Tupinambá. Segundo ele era o verdadeiro Papa e esposo da Virgem Maria e também a reencarnação de Tamandaré, um ancestral de Tupinambá. Além disso, galera, havia outro problema além da resistência. Bom, os europeus traziam aí várias doenças com eles e
levavam até os indígenas pelo contato. Então, nessas missões que concentravam em nativos de várias aldeias, o risco de contágio era muito maior. Na Bahia, por exemplo, entre 1562 e 1563, cerca de 30 mil indígenas aldeados morreram vítimas de varíola. Bom, uma coisa que é importante falar, galera, é que os aldeamentos jesuítas serviam também de proteção aos indígenas contra os exploradores interessados em escravizá-los. Os bandeirantes, certo? Todo mundo lembra. Se não lembra, é só assistir a nossa aula que tem aqui no canal que fala aí só sobre os bandeirantes. Então, se você não sabe, dá uma corridinha lá. A educação jesuítica, galera, utilizou a obra missionária de salvação das almas. Em 1551, Inácio Loyola utilizou uma carta endereçada a toda a companhia e recomendou a criação de colégios nos locais onde os jesuítas estivessem estabelecidos. E depois disso, as escolas e colégios se difundiram pela colônia. Os padres, galera, era quem dava essas aulas nesses colégios e procuravam seguir o mesmo padrão das escolas de Portugal. Os padres, gente, priorizavam a formação humanista, que abrangia conhecimentos na área de gramática, retórica, música e poesia. Além disso, eram oferecidos estudos de ciências, exercício físico e aulas de comportamento social. O tempo de aula era de 10 horas. Sim, exatamente, 10 horas por dia. Agora vocês nunca mais vão reclamar das escolas que vocês estudam, né? Então, eram 5 horas de manhã e mais 5 horas de tarde. E as lições eram dadas em latim e aos sábados os alunos participavam das sabatinas, aquela famigerada prova que vocês já conhecem. Já a educação indígena, gente, era realizada dentro das próprias missões. Então, como a gente estudou, para possibilitar a catequese dos índios, os jesuítas realizavam encenações e aprendiam várias línguas nativas com os indígenas, dando até para criar um dicionário só de línguas indígenas, certo, galera? Bom, galera, essa foi a nossa aula de missões jesuíticas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.